A obra de Cristo no Calvário, irmãos, é um implante para nós. Entenda, se o Calvário, a morte, o sacrifício e a ressurreição de Cristo não acontece, se ela não acontece do jeito que está escrito, é impossível que possamos ser salvos. Se Cristo não passa por aquela obra, e olha, nós somos implantados nisso, nós somos enxertados em sua obra. Ele faz uma obra onde Ele nos agrega. É por isso que o verso 5 está dizendo, porque se formos plantados juntamente com Ele, na igualdade, semelhança de sua morte. Olha, se nós não fomos inseridos na sua morte, o que a morte fez? Matou a Cristo. Cristo morre. E então, se o Calvário teve poder de matar o Verbo de Deus em carne, se o Calvário teve esse objetivo e nisso foi alcançado, o que tão poderoso faria se um pecador inútil fosse levado ao Calvário? Se o Filho de Deus que foi levado ao Calvário morreu e foi levado ao sepulcro, o que aconteceria se um legítimo pecador, fraco, frágil, miserável, fosse levado ao Calvário? Se a morte de Cristo fala que o Santo de Deus entregou o seu fôlego de vida e ali morreu, o que aconteceria se uma pessoa se arrependesse ao ponto de se encontrar no Calvário com Cristo? Ele morreria uma morte definitiva, assim como o cordeiro. Quem somos nós? Nós somos os animais que, além de degolado, são totalmente destraçados no Calvário, porque aquele pecador precisa ser completamente destruído. Porém, o Cordeiro de Deus tem a magnitude da ressurreição. Olha o que ele está dizendo aqui no verso número 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado, para que o corpo, para que o corpo do quê? Vamos ler todo mundo junto, versículo 6, 1, 2, 3. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, cortado às partes, gordura solta, parte queimada, cinza lançada fora. Não tem como reconstruir esse animal. Esse animal é irreconstruível, é para ser desfeito. O ladrão da direita e da esquerda, ambos morreram com Cristo naquele dia. Ambos tiveram o seu corpo levado às covas. Você acha que é daqueles dois ladrões, no outro dia voltaram a roubar? Algum daqueles ladrões, uma semana depois de um mês, um ano de morto, começou a voltar às velhas práticas? Alguém olhou e disse assim, mas peraí, esse não é aquele ladrão que foi crucificado lá com aquele Jesus? Está ele lá com a mão furada, tentando pôr moeda, vazando? Algum daqueles ladrões, tanto que se arrependeu como não se arrependeu, eles voltaram? Não voltaram. Por quê? Porque morreu. O corpo do pecado foi desfeito. Basicamente, essa é a sentença da lei, a sentença da morte. O que é a pena de morte? A pena de morte, resumidamente, basicamente se entende o seguinte: o agente violentador, ele é um mal na sociedade, ele destrói aonde ele está. Aí as leis daqueles países entendem, vamos fazer o seguinte: se a gente prender, vai continuar em algum momento, se soltar vai voltar a fazer, não tem jeito. É muito absurdo o que ele anda fazendo. Aí pensaram numa coisa: se matar. Bom, se matar não vai fazer mais, não é isso? Aí o que eles fizeram? Aplicaram pena de morte. Não entro no mérito da lei. Há só uma pergunta:
Não é lógico isso? Morreu, vai continuar fazendo coisa ruim? Era isso basicamente que a lei defendia. Lembra que na lei de Moisés? Na lei de Moisés também tinha pena de morte. E a pena de morte era, bom, esses caras estão contaminando a nossa comunidade, não tem jeito. Por quê? Se morrer, vai continuar fazendo mal? Essa aqui é a pena de morte das Escrituras, porque o salário do pecado é o quê? A morte. E o que ele entende? Que o corpo do pecado tem que ser desfeito. É um princípio de lei de execução mesmo aqui. Se o corpo do pecado for desfeito, não tem como aquele corpo continuar pecando. O ladrão da cruz que morreu lá na cruz, tanto da direita quanto da esquerda, não interessa, ambos não podiam mais roubar. Por quê? Morreu. Verso 6 está dizendo isso, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. Esta é a regra da pena de morte. Se o corpo for desfeito, o criminoso não comete mais crime. E esse é o princípio da lei do sacrifício. Se o corpo for desfeito, agora não tem como mais, o corpo foi desfeito, o corpo do pecado foi desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. O corpo do pecado foi desfeito. A grande questão é que Cristo, dentre os três que estava lá, era o único sem pecado. Ele se fez pecado por nós, mas era o único sem pecado. E é por isso que o corpo dele não foi desfeito, mas foi ressuscitado. Então, para que serve o Calvário para nós? Para que Cristo nos justifique, mas para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito. Uma vez o corpo do pecado sendo desfeito, vem a obra completa, porque se Cristo faz como qualquer outro dos animais, ou qualquer outro dos profetas, que só morre, a obra não acontece. É como que eu te disse do bolo. Não adianta você ter todos os elementos do bolo, bater, fazer tudo, mas se você não leva ele para se tornar o bolo, assim também é a nossa salvação.